Então, né, no bloco anterior, a gente estava falando dessa coisa, né, que não dá para ser antirracista sem ser antiespecista, né? Não dá para poder ser antirracista e ser machista e ser gordofóbico, enfim, porque são várias opressões e a gente tem que estar ligado nisso. E aí, eu queria saber de vocês, né, como tem sido o trabalho que vocês desenvolvem, né? Por exemplo, na Vegana Sem Grana, qual é o propósito do perfil? O que você propõe a dizer para as pessoas? Qual é o conceito do trabalho que você desenvolve na internet? Então, o perfil ele surgiu assim que é vegano, né? 2 anos e meio, porque na época eu sentia dificuldade de encontrar perfis que fossem exclusivamente acessível. Logo depois, pesquisando mais, eu encontrei outros, enfim, o Governo Periférico, Muito Saudável para Todos, a Preta Vege, a Afro Soul, mas até então eu era recém-vegana e não sabia para onde ir. Então eu comecei a fazer vegana porque eu queria pessoas... A ideia era mesmo ser uma vitrine minha, eu não esperava que o perfil fosse, enfim, ficar tão grande. Mas a ideia era mostrar para as pessoas que não necessariamente o veganismo precisa, que ele não é caro em sua essência, que comer comida de origem vegetal não precisa ser caro. Então a ideia foi essa. E aí com o tempo foi passando meio que como assim, um espaço onde eu podia falar sobre veganismo na vida de forma geral, sobre como é preta, pobre, sapatão, periférica e vegana, sobre como essas identidades eu me cruzar dentro do veganismo, sobre como, enfim, a minha ancestralidade também ligada ao veganismo, porque eu comecei no processo, na luta antirracista, né? Eu comecei em coletivos antirracistas, ainda na adolescência, quando eu tinha 15, 16 anos. Então, quando eu virei vegana, já tinha quase 10 de luta antirracista. Então, foi muito questionado a minha negritude no momento, foi muito questionado o tema do programa, né, veganismo para preto, e não foi me questionado de forma de pergunta, mas foi me dito que, quanto uma mulher preta, não poderia ser vegana ou vegetariana. Então, foi muito difícil para mim, assim, me apegar a uma parte da minha ancestralidade e entender que, enquanto a pessoa preta, eu não sou uma coisa só, sabe? Que não existe uma África, que a África é um continente gigantesco e que existem pessoas pretas há muito tempo e que a gente não é igual. Então, a partir disso, eu jogo muito bem a minha ancestralidade. Então, Carla, fala para a gente qual é o objetivo que te levou a criar a página, enfim, dá uma geral aí para a gente desse trabalho que você desenvolve na internet. Então, quando eu criei o Vegana Sem Grana, eu tinha acabado de virar vegana e eu não conseguia achar muitas referências de veganos que falassem sobre alimentação saudável exclusivamente, né? Com o tempo eu encontrei outros perfis, encontrei o Comida Saudável para Todos, a Preta Vege, o Vegano Periférico, mas naquele princípio me deu muito desespero, principalmente porque eu pesquisava muito no YouTube. Então, num princípio, o Vegana Sem Grana, ele era para mim mesmo, uma vitrine para quando as pessoas falassem, não, porque ser vegano é caro, eu poder não mostrar aqui, não é caro, não como nada diferente, muito diferente de você. Eu não imaginava que o perfil fosse ganhar a proporção que ganhou. Então, era mais como uma vitrine. Só que com o tempo eu comecei a perceber que essa ideia de que o veganismo é caro era muito maior até do que eu achava mesmo, assim. Todo mundo basicamente acreditava nisso, inclusive quem era ovo-lacto vegetariano. Então, eu passei a falar sobre isso diariamente, eu passei a postar receitas e também a postar muito sobre a minha ancestralidade, né? Porque eu começo na militância antirracista, quando eu tinha 15, 16 anos. Eu participava de um coletivo antirracista aqui da minha cidade, Associação de Afrodesenvolvimento. E no momento que eu virei vegetariana, a minha negritude foi muito questionada, foi muito colocada à prova por eu ser vegetariana. Que é o tema do programa, né? Tipo, veganismo é para preto. Não me foi perguntado, isso me foi afirmado que, quanto a mulher preta, eu não poderia ser vegana. E se eu fosse vegana, eu estaria negando a minha ancestralidade para querer ser branca. E naquele momento eu achei muito absurdo aquilo. E eu passei a tentar provar que não, que veganismo não era coisa de branco. Que o que a gente chama de veganismo hoje, há muito tempo atrás, tinha outro nome, não necessariamente nasce na Europa. Então, foi a partir daí que eu comecei a buscar alimentação e tal, ver sobre a alimentação viva dos Rastafaris, né? Que eles falam muito sobre esse lance de nutrir o corpo, nutrir a alma também, de não se alimentar de violência e de sangue, de não matar outros animais para se alimentar. E a alimentação do Congo também, que a base da alimentação é vegetal. Então, eu passei também a ter o Vegana Sem Grana como
um lugar para mostrar a minha ancestralidade, para mostrar que ser preto vai muito além do que a gente está acostumado hoje, né? A gente tem muito como a base da nossa cultura alimentar alimentos que entraram na nossa vida a partir da colonização, né? A feijoada entra na colonização como uma forma do feijão ficar um pouco mais forte, né? Com os restos dos animais que os brancos jogavam no lixo. Por exemplo, o camarão entra no acarajé também pós-colonização. O acarajé, a receita do acarajé original, né? O bolinho de ançã, é naturalmente vegano, não tem nada de origem animal. Então, assim, foi também buscar essa ancestralidade, assim, que foi negada e que foi esquecida e que foi feito que a gente esquecesse, né? Que o Vegana Sem Grana também continuou, assim. Então, assim, começou mesmo como uma coisa muito minha, muito para que eu também tirasse muito do meu perfil pessoal, né? Porque meu perfil pessoal tinha virado só fotos de comida. Eu falei, não, vou fazer um cantinho só para isso, assim. Mas eu nunca passou na minha cabeça hoje de eu ter tantos seguidores e, enfim, de eu ter virado uma referência no movimento afro-vegano, porque era algo muito meu mesmo, assim. Então, eu acho que, assim, hoje, graças a Deus, eu consegui atingir muito mais do que eu esperava. Muita gente, de fato, assim, fala para mim que, a partir do meu perfil, conhecer meu perfil, foi conhecer outros e percebeu que o veganismo não precisa ser caro. Muita gente que, inclusive, falou para mim que veganismo era coisa de branco, hoje pensa diferente e hoje é vegano. Para mim é uma das maiores vitórias, e principalmente dentro da minha família, né? Como você falou no começo, comer sem carne, pobre sabe que comer sem carne não é caro, sabe? A gente sempre soube disso. A questão é que, infelizmente, isso é visto como escassez, isso é visto como falta, isso é visto como pobreza, como não estamos bem, não temos carne no prato. Mas que a gente sabe que comer alimentos vegetais são mais baratos, a gente sabe. Então, a partir daí também eu consegui trazer para minha família uma nova visão desse tipo de alimento, sabe? Minha mãe foi a pessoa que mais me ensinou sobre as plantas, né? As plantas alimentícias não convencionais. Eram extremamente convencionais na vida da minha mãe. Na minha infância também, eu comia muita taioba, eu comia muita bredo, língua de vaca, mas em momento nenhum eu via aquilo como escassez. Já na minha mãe, por ter vindo da avó dela como algo para não passar fome, para ela foi muito difícil rever esses alimentos de outra forma, né? Mas, assim, graças a Deus, minha família também mudou muito a visão sobre alimentação e me ouve muito mais hoje. Então, eu acho que eu consegui coisas com Vegana Sem Grana que eu nunca nem pensei que eu fosse conseguir, sabe? Que é realmente se mudar a visão da minha mãe e a vontade dela de parar de comer carne também. Olha, isso é fantástico ouvir você falando isso, porque hoje, quando você ouvir falar, né, de punks, né, que taioba era punk, eu falei, mas taioba é punk? Comi taioba a vida toda, para mim, taioba nunca foi planta não convencional, sempre foi muito convencional, entendeu? Então, assim, são realidades completamente diferentes, né? São vivências completamente diferentes. E essas nossas vivências têm uma riqueza que a gente deixa para trás em função de uma ideia, né, que vem da colonização, de um hábito alimentar, de uma cultura que hoje que a gente entende, né? Isso é comida de preto. Não, isso não é comida de preto, isso é comida do colonizador, entendeu? Né? Então, assim, é fantástico te ouvir falando isso. Mas, Silvio, você que é do movimento afro-vegano, como é que é o teu trabalho? Como que você pensa? É por esse caminho aí também? Então, só para deixar um pouco claro, eu não sou integrante do movimento afro-vegano, eu apenas participo do grupo no WhatsApp, que o movimento ele é composto por mulheres, que eu acho isso incrível, são as organizadoras. Não, o coletivo é que são elas, agora o movimento sim. Todo mundo participa. Não, o movimento sim. Então, elas você são é integrante do organizadoras. movimento afro-vegano. Eu também sou, mas eu não sou do coletivo. Então, eu vejo o movimento afro-vegano, ele entrou um pouco depois, né, que eu virei vegano, porque eu não tinha essa conscientização, né, de que existia um racismo real dentro do veganismo. Isso foi com grupos no Facebook que eu fui vendo posts, que estourou aquela questão do sacrilégio dentro das religiões de matriz africana. Então, aquilo ali foi me impactando porque eu via um preconceito enorme das pessoas brancas vindo atacando a religião de uma forma que, tipo, eu fiquei, cara, é uma religião, uma coisa ancestral. Então, assim, eu não tenho religião, mas, cara,
a gente tem que respeitar. Da mesma forma que você respeita a sua tiazinha que é cristã, você tem que respeitar as pessoas que praticam essa religião, sabe? E foi vindo com isso que eu comecei a perceber o racismo dentro realmente do veganismo, porque eu tinha o veganismo, na minha visão. Só complementando o que você está falando, também quando se come peixe na Semana Santa, né, como se come peru no Natal, também é uma religião também que está sacrificando animais, né? É bom a gente deixar isso bem, bem claro, né? Exatamente. Então foi isso que tipo não fui entendendo o que aquelas pessoas queriam chegar, porque se elas deixam a tiazinha sacrificar o peru ou o peixe em qualquer tipo de dia festivo, né, da religião dela, ela está fazendo um sacrifício, porque ela está usando um ser animal que faz aquele ritual todo ano para aquilo. Então aquilo ali é um ritual e é um sacrifício. Então, para mim, na minha cabeça não entrava. Então foi quando eu comecei a perceber que realmente existia aquele racismo, um racismo real, dentro do movimento, e foi quando eu comecei a buscar referências, como a AfroSoul, a Vegana Singrana e vários outros perfis maravilhosos, que foi me mostrando o que era o afroveganismo, que a gente precisava resgatar também essa nossa ancestralidade, como a Carla disse, a alimentação africana, a maior parte é de vegetais, sabe? E a gente buscava a carne realmente como algo que tipo era escassez, quando realmente não tinha algo. E a carne ela foi implementada na nossa alimentação, porque mesmo assim a África era abundante, a África era uma referência de alimentos. Só que infelizmente o homem branco veio e fez isso com a África e veio colonizando a nossa alimentação com a carne. Só que realmente não é isso. E eu estou fazendo pesquisas, eu busco trazer essa referência também da África, que é algo também muito difícil, ainda mais quando não tem na língua portuguesa, que a gente só acha referências francesas, inglesas, então fica muito mais difícil a gente fazer as nossas buscas. Mas o movimento afro, ele é isso, sabe? A gente trazer esse resgate da nossa alimentação a partir da nossa visão negra, sabe? Da nossa negritude, de tudo que foi nos passado, só que foi perdido, né? Com essa colonização, a gente saindo das nossas terras, a gente até mesmo não sabe de onde a gente veio, para a gente resgatar do nosso lugar, porque é como a Carla também disse, a África ela é grande, ela não é um país, ela é um continente, ela tem várias tribos, vários tipos de rituais, várias religiões, então assim, isso foi se perdendo com a questão do homem branco. E o perfil, ele nasceu disso, né? Porque, como a Carla disse, no YouTube a gente quase não tem referência nenhuma de pessoas negras que são anticapitalistas, porque a gente tem a referência negra, mas aí a pessoa ela é totalmente consumida pelo capitalismo, então assim não traz um veganismo nem um pouco acessível para as pessoas, sabe? Eu adoro tipo ficar vendo aqueles vídeos de o que eu comi um dia, porque aquilo ali sempre me ajudou a montar meus pratos, sabe? Só que você vê tipo as pessoas negras tudo com leite vegetal de tipo R$ 20 de castanha de caju, gente. Nunca que eu vou gastar R$ 20 no leite de castanha de caju, entendeu? Eu mesmo prefiro comprar castanha de caju, que vai ser um pouquinho mais barato, e fazer, e ainda faço até mais. Então, eu já faço de leite de coco, que é muito mais barato ainda. Exatamente, e delicioso. Inclusive, dá para você botar em várias receitas que fica uma maravilha. Então, o perfil ele nasceu com isso, né? O Periferia Preta Vegana ele nasceu para ser um movimento, na verdade, em que eu queria juntar algumas pessoas para poder fazer algumas organizações na comunidade, tentar conversar, ensinar, entendeu? As pessoas que com simples arroz e feijão a gente dá para fazer 1001 receitas, como hambúrguer, bolinho, e várias receitas que aquelas pessoas estão desassociadas, sabe? E ensinar que ela necessariamente não precisa estar ali se sacrificando para no final do mês ter que comprar um embutido que vai dar câncer para ela futuramente. E a gente já tem pesquisas que afirmam isso. Então, o movimento Periferia foi isso. Só que com o tempo, como eu percebi que é muito complicado a gente colocar projetos para frente, porque tem que articular, tem que ter dinheiro, e é algo que para mim não estava no momento. Então, o perfil começou a ser mais pessoal, entendeu? Levar a minha rotina, do que eu como, levar algumas receitas, tentar elaborar alguma receita. E agora eu também tento trazer esse resgate da África, que é trazer algumas receitas que são de lá e que a gente se perdeu. Porque, assim, é legal comer um risoto, um ceviche e tudo mais, mas e aí? Cadê a alimentação africana dentro do cursos, ou até mesmo da nossa alimentação a não ser a feijoada ou a acarajé? Eu quero mais do que isso, entendeu? Eu quero a alimentação realmente da África.
E o Periferia, ele agora vem com isso, né, de trazer esse resgate, cada vez eu estou pesquisando mais, tentando trazer para as pessoas, e essa conscientização da nossa alimentação, que a gente deve repensar, em vez de comprar um biscoito, a gente comprar uma dúzia de banana, e até mesmo denunciar o que vem sendo, né, porque a gente tem muito mais acesso à alimentação ultraprocessada do que a alimentos frescos, entendeu? Então a população preta, ela fica à mercê disso, de não ter realmente uma escolha. Porque 1 quilo de uma banana é R$ 5 Exatamente. no mercado e o biscoito, tipo, R$ 1, a pessoa vai no biscoito que vai render mais, vamos dizer assim, entendeu? Na cabeça daquela pessoa. E fora que ainda não vai nutrir ela. Então, a população negra, ela está à mercê Exatamente. disso. Então, o meu perfil, ele vem Exata- disso, de denunciar a forma que nós se alimentamos e trazer essas alternativas. Beleza. Ô, Daniele, me diz uma coisa. A quem interessa essa política de nutricídio, essa política que traz essa alimentação ultraprocessada? A quem interessa isso? Interessa ao capital, né? A burguesia. Eles criam mecanismos diversos de morte. Simples isso. A população negra é a população que mais morre de infarto, pressão alta, diabetes, essas doenças crônicas que aparecem na nossa população com em muito mais Frequência, né? quantidade, ela vem totalmente da alimentação que a população negra come. Então, assim, é muito açúcar, muita gordura. A carne tem um papel muito grande na inflamação do corpo, na criação, no surgimento dessas doenças. Até mesmo Então, porque a carne é uma carne também, né, de baixíssima qualidade, a carne que geralmente a população mais pobre tem acesso, né? Come-se muita salsicha, muitos embutidos, né? Muita carne também de péssima qualidade, né? assim, até a carne que eles costumam dizer que é uma carne de qualidade, na verdade não é uma carne de qualidade, porque do jeito que a gente cria, o gado precisa de muito antibiótico, muitos remédios para que ele engorde rápido, então também tem a alimentação que é dada para esses bichos, que é basicamente soja, então não é exatamente uma carne saudável. E aí, quando a gente vai perceber o que as populações mais pobres comem, eles comem mortadela, salsicha, que são, assim, os piores ultraprocessados, e nada mais são que restos da indústria agropecuária. Então, assim, para não perder nem um pouco de dinheiro, eles pegam todos esses restos que sobram no matadouro e faz salsicha, faz mortadela, faz ultraprocessados que a comunidade negra vai comer mais tarde. Então, Olha, eu queria muito agradecer a presença de vocês, assim, foi fantástico poder levar esse papo aqui. Eu acho que esse papo é extremamente relevante, extremamente importante, né? Acho que a gente precisa pensar sobre isso, né? A gente precisa fazer esses recortes, né, dentro dos conceitos, dos movimentos, para a gente entender melhor quem somos e como que a gente está dentro desse sistema, né? Então, assim, queria agradecer demais a presença de vocês aqui, o tempo de vocês e essa contribuição fantástica que vocês puderam dar aqui hoje. Eu fico muito Eu, feliz de estar aqui hoje. Muito feliz de estar com o Silvio e com a Daniele também. Muito obrigada, Ricardo, pelo convite. Enfim, muito obrigada a todo mundo que está assistindo. E seguem a gente lá nas redes sociais, vamos aprender mais a ter um veganismo mais acessível e menos opressor. sim, eu acho que cada oportunidade que a gente tem de melhorar a condição de vida da nossa população é uma oportunidade incrível. Então, queria agradecer, muito obrigada. eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, a Carla, que é uma pessoa que eu amo demais, Daniele pelo convite, e Ricardo pela essa conversa maravilhosa, entendeu? E segue lá os nossos perfis, porque, cara, vocês vão aprender demais, e a Carla, nossa, eu babo nos pratos dela.
E é isso, vamos popularizar a alimentação de verdade, não cair nesse golpe, né, vamos dizer assim, do Estado de fazer um nutricídio com as nossas populações, porque a gente temos que seguir firme, não é só na luta, na rua, mas também com a nossa alimentação, porque a gente só vai conseguir mudar isso se a gente começar a mudar o sistema. E é isso, muito obrigado. Carla, e essa muqueca lá de como é que é o nome? É nabo? O que era aquilo, essa muqueca que você fez? De rabanete. Rabanete. Mas ficou bom, menina? Ficou perfeita. Se minha mãe disse que tá bom, gente, eu não preciso mais ouvir opinião de ninguém. Minha mãe é cozinheira e, enfim, ela ama a minha comida. E eu levei a muqueca para ela, ela comeu na mesma hora. E tava bem boa mesmo. Pois é, e baiano entende de muqueca, né? Se baiano falou que tá bom, é porque tá bom, né? Inclusive, completamente orgânica aquela muqueca. Todos os ingredientes que eu usei nela são orgânicos. Maravilha. Gente, então é isso. Muitíssimo obrigado aí mesmo pela participação de vocês. Foi um prazer enorme poder trocar essa ideia com vocês. E é isso. Beijão para todo mundo. Obrigada, Foi tchau. nossa. Muito obrigada.